Você aplica uma atividade motora para uma criança autista, mas ela não engaja? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como você ajusta a atividade para uma criança autista. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Por muitas vezes a gente aplica uma atividade muito boa na criança, mas mesmo assim a gente planejou, pensou que ia ser muito legal, até leva em conta o hiperfoco dela, fala, nossa, vai ser muito bom, vou arrasar. E a criança não engaja. Ela não participa muito ativamente como a gente gostaria, ou foge da demanda, ou nem quer fazer. Mas a questão não é a atividade. Muitas vezes é tudo o que tem em volta disso. O ambiente não está certo, a forma como a gente traz o comando também não está certo, não está adequado para essa criança. O estímulo que a gente está trazendo ali não é aquele estímulo que ela precisa naquele momento. Eu quero trazer alguma estimulação motora ali de coordenação, mas não é isso que ela está precisando naquele momento, entende? Então é sobre isso que eu quero falar com você para numa próxima você ser mais assertiva. Vamos imaginar aqui uma sequência simples de atividade para a gente ter uma noção melhor do que é essa questão de adaptar para a criança autista. Porque por muitas vezes a gente vai atender uma criança autista e a gente pensa que é só saber aplicar uma atividade motora, um exercício motor, é só saber montar um treino, mas a gente não entende minimamente o que tem por trás do autismo. E essas questões a gente não leva em conta e aí a gente acaba se perdendo quando nós começamos a atender crianças autistas e querer com que ela faça igual a todo mundo. Não é bem assim. Tem um processo para isso. Então vamos pensar aí no circuito usando os cones. Então a gente coloca os cones ali, aí coloca umas argolas, essa criança tem que correr, levar essas argolas, colocar no cone, depois do cone ela sai para outros cones que estão arrumados para fazer um zigue-zague, aí ela tem que fazer um zigue-zague, depois ela sai correndo que tem uns cones colocados um ao lado do outro para ela pular por cima. Vamos pensar nessa sequência aí, não dá nem para falar que é um circuito, né? Um mini circuito, talvez, uma sequência motora, talvez. Então ela vai correr, encaixar o cone, depois ela vai fazer um zigue-zague ali correndo, e aí ela continua correndo e salta. E aí a gente ainda, para melhorar, coloca uma música. Muitas vezes a gente até procurou saber aquela criança gosta de música, o tipo da música que ela gosta, e a gente coloca ali para ser algo estimulante, para ajudar no treino, não é mesmo? E aí junto ainda, pensa só, tem a atividade, tem o ambiente, tem a música e tem os comandos verbais que eu tô falando ali, ó, corre, pega, coloca, vai, vira, não para, assim, e tudo isso acontecendo. O ambiente que eu tô falando é toda a questão que está ali disponível, seja visual, seja cheiros que tem ali, seja o som, a organização das coisas, né? Então, olha só o tanto de estímulo que tem ali. E aí a gente pensa, nossa, essa atividade não dá certo. Não funciona com a criança. Por quê? Porque muitas vezes acontece desorganização, fuga, ela foge da demanda ali, ela fica agitada, ela se irrita, ela recusa a fazer alguma atividade. E a gente para e pensa, é atividade, ela não tem habilidade para isso, por isso que ela não quer. Mas a gente não pensa nas outras coisas que tem por trás disso. Às vezes foi a música que atrapalhou, às vezes foi tanto comando, em vez da gente dar um comando simples e direto, fizemos um bando de rodeio, em vez de fazer um comando só gestual, em vez de ser um comando verbal, ou ao contrário, essa criança precisava era de um comando verbal em vez de um gestual, ou então ela precisava de um comando físico, precisava que a gente fizesse junto com ela, levasse ela, segurasse ela, direcionasse ela ali, e a gente está pensando que é a atividade que não funciona com essa criança. Então, eu quero que você saia desse vídeo com a sua mente mais aberta para olhar o todo e não pensar só que é uma falta de capacidade da criança para desempenhar aquela habilidade. É porque ela é hipotônica, é por causa do atraso do desenvolvimento dela, motor, por isso que ela não dá conta. Será que é? Nem sempre. Experiência prática. Eu tenho muitas crianças que outras questões acabam influenciando no desempenho delas. E não é falta de habilidade, são outras coisas que eu estava fazendo que não estavam sendo legais para ela, que estavam desregulando, logo ela não conseguia fazer aquela habilidade. Percebe? Quando a gente amplia o nosso olhar,
Aí a gente consegue encaixar melhor para a necessidade de cada criança e aí a gente entende que é um espectro, que não dá para eu fazer com todas a mesma forma. Cada criança tem a sua particularidade. E claro que conforme a gente vai caminhando com essa criança, nós vamos ensinando a ela para ela ter o convívio com o todo, social, ou mesmo fazer uma prática motora com outras crianças, mas antes ela precisa ser vista dentro da necessidade dela e a gente precisa trabalhar isso. Não quer dizer que isso é algo que só as pessoas que trabalham com as questões comportamentais vão trabalhar. Nós precisamos minimamente entender para a gente conseguir aplicar a nossa estimulação motora tão necessária dentro do espectro. Então, antes de você planejar, primeiro eu te convido a observar 4 questõezinhas que eu anotei aqui. E teriam outras questões, mas aqui já é o básico. Primeiro, essa criança, ela tem hipersensibilidade auditiva? Se ela se incomoda com ruídos, é isso que você tem que procurar saber. Como que você vai saber? Conversando com a família ou prestando atenção na sua criança. Às vezes, o barulho de uma bola pode ser ruim para ela. Eu tenho uma criança que eu tenho uma bola de pilates que ela tampa o ouvido para não ouvir o barulho da bola no chão. Eu tenho uma outra criança que ele gosta de brincar com balão, mas ele tem medo de que estoure, daí ele já fica sempre preocupado com isso. Então você tem que procurar saber se a sua criança tem hipersensibilidade. Se ela tiver, você vai ter que tomar cuidado com questões de música e com o tom da sua voz. Segundo ponto, ela entende comando verbal longo ou mesmo ela entende comando verbal? Às vezes você tá falando, ela não entendeu nem a primeira palavra, quiçá a última que você disse. Ou às vezes ela entende, mas a questão é que o comando é muito grande e ela precisa de um comando mais curto. Eu também tenho uma criança, nível 3 de suporte que eu atendo, que é assim, que falar demais com ele não é legal. E conforme eu fui atendendo, eu fui percebendo isso, que ele precisava fazer as atividades mais com um comando gestual, eu apontando o que é, ou quando eu falo, eu dar um comando curto, uma palavra, pega, mão, pula, do que eu ficar falando várias vezes, porque eu tenho o hábito de, conforme as crianças vão fazendo, eu vou meio que narrando o que está acontecendo, e para ele isso não foi interessante. Então eu tenho que mudar a mim mesmo para conseguir oferecer um melhor atendimento para cada criança. Por isso que eu preciso saber cada um. Terceira questão importante. Essa criança se organiza melhor com demonstração? Para ela é melhor quando você demonstra como que é para fazer? Vai fazer um agachamento, vai fazer um zigue-zague, vai pular, vai saltar, vai correr. Primeiro você faz e aí então essa criança vai e realiza. Ela não precisa que você explique verbalmente, ela não precisa que você aponta, mas sim que você demonstra o que é para ser realizado. E quarto ponto, ela precisa de previsibilidade? É uma criança que precisa saber o início, o meio e o fim, o que vem agora, o que vem depois, que horas que termina. Eu também tenho uma criança que ela precisa disso, então o que eu fiz que deu certo? Na minha sala tem uma janela de vidro, então eu peguei aquele canetão de escrever em quadro em lousa branca e eu escrevo no vidro e depois eu apago. Então eu coloco a quantidade de atividades que tem naquele dia. E cada vez que a gente vai terminando, eu vou apagando uma. Ou ele vai fazendo um círculo, um sinal de ok ou um X em cima. Depende do dia. E para ele isso ajudou muito. E isso quer dizer que vai ter que sempre ser assim? Depende. Para ele, às vezes eu coloco, às vezes não. Agora, né? Porque lá no início era sempre. E tá tudo bem. Ele entende que tem um início, um meio e um fim. Ele já entendeu melhor essa questão da previsibilidade. Então, é uma questão para você pensar. Às vezes, vai precisar de ter imagens das atividades que vão ser realizadas. Enfim, você vai precisar entender minimamente a tua criança, adaptar a necessidade dela, antes de você pensar em sequências motoras, em treinos, em preparar um cronograma, um programa de intervenção motor. E eu coloquei alguns passos aqui, algumas mudanças, na verdade, que você pode ir adaptando. Então vamos colocar que é uma criança que tem hipersensibilidade auditiva. Então a mudança número 1, qual que seria? Isso mesmo, tirar a música. Então inicialmente essa música tem que sair, a sua fala tem que ser uma fala mais
um tom mais calmo, mais baixo o volume dessa voz. Às vezes que você vai falar mais rápidas, então comandos mais curtos, mais diretos, ou então demonstrando mais em vez de falar. Pensando nessa questão da criança com hipersensibilidade, a primeira mudança que a gente faz é aí, é na questão do som. Segunda mudança, né, é simplificação da tarefa. Então, em vez de eu pegar naquele dia das estratégias que eu vou usar é um circuito. Então, em vez de eu colocar lá com 5 atividades, e daí ela já tem que fazer todas, bora reduzir? Vamos fazer uma por uma? Então, eu faço primeiro a primeira atividade do circuito, faço ali junto com a criança da forma como precisa ser para ela, ou falando, ou demonstrando, ou apontando como que é. E aí depois eu faço a segunda, depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, daí eu presto atenção. Ela tá pronta para fazer um circuito? Beleza, agora a gente vai fazer uma rodada só como um circuito. Entende que é um processo? Para ela é demais, é muito estímulo. Então, é uma criança que tem hipersensibilidade visual. Então, para ela, a gente vai ter que fazer essa mudança. Não dá para você colocar, também tem crianças assim, que não dá para você colocar todo o circuito pronto ali para ela ir fazendo. Vai ter que ser uma atividade por vez, até que vai chegar um momento que você vai conseguir. Porque aquilo ali visualmente hiperestimula tanto a criança que ela não consegue ter atenção e foco e se concentrar no que ela precisa fazer. Então ela vai querer ficar mexendo em tudo, ela vai ficar muito agitada, hiperestimulada, e aí não vai ser legal, não vai ser bacana, não vai andar muito para frente a sua aula com essa criança. Mudança 3, no quesito da previsibilidade. Então é uma criança, como eu disse, que vai precisar saber o início, o meio e o fim. Já dei aí algumas ideias para vocês. Dá para vocês numerarem a quantidade de atividade, cada vez que for terminando você vai apagando. Eu também tenho os números. Aqui, ó, como eu tenho as letras, eu tenho os números. É que os números não estão aqui, estão lá no espaço onde eu atendo. Mas eu tenho os números assim, ó, soltos. Então, eu também já coloquei a quantidade de números na beiradinha da janela. E aí, conforme a gente ia terminando, tinha um pote. A criança pegava o número e guardava. Então, eu sabia que já tinha terminado e que só faltava aqueles números que estavam ali. Também, como eu já disse, dá para você usar cardzinhos mostrando cada atividade que ela vai ter que fazer, ou cards de números também, enfim, vê aí o que fica melhor. Aí você procure também fazer atividades que tragam mais ou menos o mesmo padrão motor. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ela precisa bastante de regulação, de previsibilidade. Então, nesse mês, todas as sessões dela começam com a mesma atividade. Então, todas as sessões a gente usa a bola. O que tem mudado é que às vezes a gente rola a bola e às vezes a gente joga essa bola. Mas todas as sessões são assim. Então pensa nesses padrões também, né? Então vai ser sempre previsível. Então coloca talvez uma atividade que vai ser sempre a primeira. Uma atividade que você vê que a criança precisa fazer muito, então ela vai sempre ser aquela durante um certo tempo. No meu caso, eu estou fazendo por um mês e estou analisando cada sessão. Ou então, os mesmos padrões. Então, por exemplo, todas as atividades que eu for fazer com essa criança vai ter algo de corrida, ou vai ser só saltos, pulos. Então, pensa nesses padrões também que ajudam. E eu vou tentar ser o menos imprevisível possível durante a minha sessão e manter essa gestão de previsibilidade o máximo que eu puder, para dar esse suporte para essa criança que precisa. E a quarta e última mudança que eu quero falar com você é que antes de você aplicar a atividade, primeiro regula a necessidade da criança. O que seria isso, Keila? Uma criança que está muito agitada e a gente já quer que a criança vai fazer atividade. Para fazer atividade motora, exercício motor, sequência motora, ela precisa minimamente ter uma atenção e um foco, concorda? Uma criança agitada tem isso? Não. Então primeiro regula esse corpo. Primeiro traz alguma coisa de pressão. Então você pode fazer um rolamento, você pode fazer essa criança empurrar coisas pesadas, levar coisas pesadas, pode fazer uma pressão nesse corpo, pegar a bola de pilates e ela vai ficar deitada de barriga para baixo, num colchão, num colchonete, e você vai passar essa bola por cima com pressão, uma pressão que o corpo dessa criança suporte. Então,
todas essas atividades que tragam essa questão de pressão são atividades que vão trazer mais calma para baixar essa agitação. Então, primeiro regula o corpo, vê qual é a necessidade da criança. Essa semana mesmo, uma criança que eu atendo, ela pegou a bola de pilates e ficou quicando essa bola. E eu percebi que ela precisava fazer aquilo. Era um dia em que ela não estava tão bem de saúde, estava com muita tosse, a gente percebia que estava com o nariz mais trancado, mas não tinha febre e a família mandou. Só que ele precisou ficar ali, ficou 5 minutos da sessão fazendo isso. E eu permiti. Até um certo ponto que eu vi que já foi mais relaxando mais o corpo, foi deitando mais na bola, então já me passou de que já estava pronto para começar a atividade. Então você também tem que ter essa percepção da sua criança, observar. E aí eu peguei então a bola, falei, agora vamos guardar a bola e vamos fazer a primeira tarefa, né? Como você conversa com a sua criança para conduzir para a atividade. Então presta atenção nisso primeiro. Muitas vezes a criança precisa se regular para então ela seguir os nossos comandos e conseguir fazer a prática motora dela, a prática psicomotora dela daquele dia. E por que nós temos que prestar atenção em tudo isso? Fazer todas essas mudanças a partir dessa observação? Porque o cérebro da criança autista, ele funciona de uma forma diferente. Muitas vezes ele tem dificuldade de filtrar os estímulos. E aí, quando a gente adapta de acordo com a necessidade da criança, vai ficar mais fácil de nós então conseguirmos com que ela siga as demandas que ela precisa realizar na terapia daquele dia. E a gente também precisa levar em conta que o ambiente faz parte da sessão, não é só o exercício. Então, a forma como a gente deixa disponível esse ambiente para a criança pode ajudar ela a se regular, como também pode contribuir para uma desregulação. Então, nós temos que prestar atenção nisso tudo para que então aí sim a gente vá para a parte da aplicação da sessão. E preste atenção em você. Toma cuidado quando você está atendendo uma criança autista para você não cometer alguns erros. Falar demais, exigir que essa criança tenha contato visual com você ou aumentar os estímulos ali achando que isso vai fazer com que a criança se engaje mais, ou ainda ficar mudando a regra, a dinâmica o tempo todo. Preste atenção que isso são erros que vai fazer com que você perca a criança na sua sessão. E calma, que adaptar não quer dizer que você vai facilitar para essa criança. Quer dizer que você está respeitando o tempo dela e você está entendendo como que é. Vou dar um exemplo de novo dos meus atendimentos. Eu estou com um pequeno que agora nós estamos em outro momento com ele. Então, vejam, eu tive um processo aqui com ele. Então, ele não dava conta de algumas coisas e hoje ele já dá, ele já está em outro momento, né? Então, ele era uma criança que ele não se percebia corporalmente, não conseguia organizar. Hoje sim ele consegue, agora a dificuldade dele é manter isso. Então ele faz sim, ele tem a habilidade motora, mas ele tem dificuldade em manter a prática, manter-se fazendo aquela atividade. Então ele está em outro momento, percebe? Que eu não facilitei, que eu entendi a necessidade e trabalhei o que ele precisava e tinha um objetivo, né, para chegar e chegamos. Agora o caminho é outro, agora os objetivos são outros, são diferentes, entenderam? Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor, que você tenha compreendido. Se ainda ficou com dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. E se você curtiu, deixe seu like, não é inscrito, considere se inscrever para poder saber outros conteúdos sobre autismo que eu posto aqui no meu canal. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!